Olá, eu sou o pastor Josué Gonçalves. Como vai você? Como vai sua casa? Como vai a sua família? É sempre muito bom poder chegar até você com uma palavra de instrução, de orientação, de uma palavra que abençoa o casamento, que abençoa a família, que abençoa a sua vida. Eu quero convidar você para conhecer o nosso site, se você ainda não conhece, amofamilia.com.br, e lá você vai encontrar muitas ferramentas que podem abençoar o seu casamento, a sua família, a sua vida, o seu ministério. amofamilia.com.br. Bom, vamos para o nosso quadro. Gente, hoje é com muita alegria que eu estou recebendo um amigo, um irmão, um companheiro de ministério que veio nos dar a honra participando desse quadro para a gente falar um pouco sobre a família e todas as suas implicações, certo? Para viver bem ou não. Família debaixo da graça, família é o nosso maior patrimônio e família também é o nosso grande desafio. Muito bom receber você, Tiago Brunet, pastor, master coach, pai, marido. Daqui a pouco vai ganhar mais um filhinho. Terceiro. É filhinho? Terceiro, não é? Tudo bem, Tiago? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Tiago, nós trabalhamos aqui nesse quadro, né, que a gente chama de Sarando a Família. Para você, qual seria um dos maiores desafios quando se fala em família? Para mim, é a questão da empatia, que é o poder de você se colocar no lugar do outro. Eu lembro que quando minha esposa ficou grávida do nosso segundo filho, ela foi para fora do país numa viagem e eu fiquei sozinho com a Júlia, nossa filha mais velha. Aquela uma semana que eu fiquei com a Júlia, tendo que dar banho, alimentar, levar na escola, buscar, ao mesmo tempo trabalhar, fazer as coisas, me fez que eu, pela primeira vez, me colocasse no lugar da minha esposa. Nunca mais na minha vida eu cheguei para ela e falei, olha, eu estou cansado, me sirva, ou então você não fez nada hoje, eu que trabalhei, porque eu entendi o que uma mulher faz quando está em casa tendo que cuidar da família, coordenar os filhos, fazer tudo ao mesmo tempo. Dava 6 horas da tarde e já estava morto. Então eu comecei a valorizar muito mais cada membro da minha família, principalmente a esposa, né, os filhos, quando você se coloca no lugar deles. A empatia, pastor, é um dos 3 pilares da inteligência emocional. E muita gente fala assim, poxa, mas todo mundo fala de inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Está na Bíblia, são os frutos do Espírito. Domínio próprio, mansidão, temperança. Ou seja, é um nome científico que colocaram hoje porque a Bíblia já fala há milênios. É verdade. Fala isso, eu tô lembrando, você me contando, tô lembrando da historinha aqui, rapaz. Diz que um cara falava assim, não, a vida de mulher é fácil, vida de mulher é tranquilo. E aí um dia ele orou, Senhor, me dá essa oportunidade de ser mulher por um dia, não é? Deus disse, ok. No outro dia ele acordou mulher. Aí ele acordou mulher e tal, e aquele trabalho todo de prepara o café, prepara as crianças, leva para a escola, busca as crianças, prepara a comida, prepara o jantar para receber o marido, né? Aí quando chegou no outro dia, ele orou, Senhor, pode desvirar. Não, chega, pode agora fazer com que eu volte a ser o que eu era, homem. Aí diz que Deus disse, rapaz, não dá, só daqui a 9 meses, porque você está grávida. Muito bom. Porque você está grávida. Agora, você está vivendo essa experiência que eu já vivi há um bom tempo, que é ser marido de uma esposa grávida. Existe uma pesquisa que diz que mais de 50% dos casais experimentam uma crise no casamento com a primeira gravidez, a inauguração da paternidade, maternidade. Como é que você lidou com isso? Olha, essa é uma fase que nós deveríamos ser treinados para isso, né? Eu estou no terceiro. É uma fase que a mulher entra numa transformação de corpo muito forte, isso traz insegurança. Se o homem não dá segurança emocional, não dá confiança, né, da fidelidade, da confiabilidade, é um período que pode prejudicar muito a relação do casal. É um período
onde a vida sexual não é a mesma coisa, né? Que o relacionamento em si não é a mesma coisa, porque agora existe uma preocupação, um foco total nesse neném que está vindo, né? Exatamente, Então, eu acredito que hoje a gente como igreja, e por isso que eu bato muito nessa tecla de igreja do futuro, porque as pessoas já se atualizaram e parece que a gente como líder não. Nós precisamos enxergar o futuro. E eu acredito que o treinamento, que a educação é a única forma de a gente salvar as famílias no futuro, da gente ter filhos saudáveis, casamentos saudáveis. É o que o senhor tem feito com maestria nos seus cursos, nos seus treinamentos, nas suas conferências. Então, essa é uma fase que exige treinamento. Exige que você seja uma pessoa preparada. Muita inteligência emocional do marido, né? Muita. Porque não é fácil. A mulher, além de ela carregar dentro de si um ser, não é? Um ser, ela sofre uma transformação física muito grande, que para a autoestima e imagem da mulher é terrível, e ainda ela tem a preocupação se o marido não vai se afastar dela por causa disso. Claro. Olha como é complicado. Se realmente o homem não tiver inteligência emocional, complica tudo. Eu acho que é a questão da inteligência emocional e da educação. Muitos de nós não tivemos um pai para nos ensinar, né? Nem um pai espiritual, nem um pai natural. A falta de paternidade, aliás, eu subi um vídeo no YouTube recentemente sobre isso, a falta de paternidade é um grande problema, né? Então, quando a pessoa ainda tem alguma referência, ela consegue se alinhar. Quando não tem, a minha preocupação, pastor Josué, são com as pessoas que não têm referência, não têm educação familiar, não têm educação emocional. Como eles estão lidando com as fases difíceis da vida. Essa fase, apesar de ser maravilhosa, apesar de ser uma realização familiar, é uma fase difícil, é uma fase que provoca crise, e sem educação nessa área, a crise vai se instalar com facilidade. Eu conheço casais que o divórcio aconteceu no período da gravidez. Isso. Por falta de maturidade da mulher. A minha esposa, ela sempre puxa a orelha de algumas mães novinhas, não é? Que começa a encarar a gravidez como doença. Não me toque, não posso e tal. E aí ela fala: minha filha, gravidez não é doença não, minha filha. Gravidez não é doença não, gravidez é uma benção e tal. E o homem que muitas vezes é insensível diante, não é? De toda a complexidade aí da gravidez. Agora, veja só, eu tenho batido numa tecla também que uma das chaves para que a família e o casamento seja uma relação saudável é a comunicação. Quando a gente fala em comunicação, aonde você acha que boa parte dos casais e das famílias erram nessa questão da comunicação? A gente tem uma palavra muito famosa no português chamada diálogo, que virou um chavão e ainda assim não é usada. Diálogo é a conversa entre duas pessoas. E nessa conversa tem que ter luz. Né? Se você deixa qualquer quartinho escuro dentro da sua alma, com o tempo isso vira, o teu corpo todo fica escuro, né? A tua alma toda escurece. Então, uma coisa que eu sempre trato na minha casa e procuro aconselhar todo mundo que eu discipulo, que eu cuido, é conversar de forma clara. O que incomoda, o que não incomoda, o que gosta, o que não gosta, o que traz insegurança e o que não traz. Recentemente eu tive uma conversa com a minha esposa, talvez há uns 8, 9 meses atrás, um pouco antes dela ficar grávida, em que eu expliquei para ela que, por causa da exposição que a gente estava tendo, eu estava recebendo alguns elogios de pessoas que identificaram coisas em mim que ela nunca tinha falado. Então eu anotei essas coisas, as que mais me tocaram, sentei com ela e falei: olha só, isso aqui me incomoda. Porque pessoas que não convivem comigo identificaram coisas que eu acredito que realmente eu faço bem, mas você ainda não sentou comigo e você nunca me respaldou, nunca me validou nisso. Aquela pequena conversa colocou a gente em outro nível de honra mútua. Porque eu falei, se eu estou cobrando isso dela, eu preciso também valorizá-la no que ela faz e talvez eu não... Porque é uma questão de princípio, é uma via de mão dupla. Então, uma conversa de 10 minutos mudou muito, amadureceu muito o nosso comportamento, nosso relacionamento, por causa de uma conversa. Agora, é uma conversa
que tem que ter respeito, tem que ter limite, tem que ter honra, né? Tem que ter tom de voz adequado. E você acha que pode falar no tom de voz que quiser? Nós somos seres emocionais, querido. Se você não souber como falar, quando falar, de que forma falar, toda a conversa vai terminar em confusão. E é muito importante também você celebrar as pequenas mudanças, na verdade. Porque às vezes sua esposa ouviu, assimilou, só que ela não fez o 100% que você disse, mas ela fez 3%. E aí você celebrar isso, né? Porque às vezes as pessoas não celebram. E aquilo que não é celebrado, eu penso que não é constante, não se torna hábito, perde-se, certo? Agora, qual é o conselho que você daria para pais de filhos adolescentes? Porque adolescência, alguns dizem que vem de dor. Adolescente tem tudo a ver, né? Adolescente. Talvez seja a fase mais difícil para os pais quando os filhos chegam na adolescência. Eu tenho duas opiniões sobre isso. A primeira é que eu estou procurando fazer. Eu estou preparando meus filhos. A Júlia tem 8, José tem 4, Joaquim ainda vai nascer. Então, Júlia e José, eu já estou preparando eles para a adolescência. Comecei agora o treinamento. Ótimo. Eu acredito que o relacionamento que você tem na infância, eles sabem o quanto eu abro mão, às vezes até de viajar. Como essa semana eu suspendi uma série de viagens para ficar em casa com eles. Ótimo. Eles sabem, eu mostro a importância que eles têm para mim. Quando a gente está junto, o celular não está junto. Ótimo. Quando a gente senta para ver uma televisão em família, um filme que a gente quer ver, é abraçado, comendo pipoca no mesmo pote, todo mundo junto. Então, eu estou preparando eles para uma adolescência, apesar de saber que a adolescência vai trazer complexidades, dores, divisões, afastamentos. Mas você está amenizando o que poderia ser muito maior. Exatamente. Eu estou, no mínimo, nos aproximando num período que certamente estaremos um pouco mais distantes. Exatamente. Então, eu estou criando uma proximidade para que a distância na adolescência não seja tão grande. E, principalmente, pastor, apaixonando-os por aquilo que te apaixona, na verdade. Que me apaixona. E uma coisa, quando você está no meio de uma dor, de uma confusão mental, você sempre vai procurar aquilo que te dá prazer. É por isso que muita gente, no meio de uma crise, vai para as drogas, vai para uma relação ilícita, vai para o jogo, vai para a bebida. Prostituição, para pornografia. Porque você sempre vai procurar aquilo que te dá prazer. Jó, quando recebeu a notícia da morte dos seus filhos, se jogou no chão e começou a adorar. O que dava prazer para ele era adorar. Então, o que eu faço com meus filhos é criar um altar de adoração na minha casa, que na adolescência, que no tempo de confusão mental, o que dê prazer para eles, seja se trancar no quarto e falar, estou confuso, vou orar, vou adorar. Ótimo. E a gente tentar minimizar de uma forma bíblica e espiritual também essa adolescência, que é uma fase muito complicada. Eu lembro que eu fiz muito isso, né? Eu investi muito plantando a cultura do reino de Deus no coração dos meus filhos, desde pequeno, contando histórias da Bíblia, deixando que eles me vissem orar, ler a Bíblia. Até porque nós pais temos que ser intencionais com os nossos filhos. Você tem que orar no almoço para o seu filho estiver orando mesmo. Você tem que deixar o filho pegar você de joelho para ele fotografar mentalmente isso, certo? E esses valores que você vai plantando no coração das crianças, na adolescência facilita o seu trabalho. Sem dúvida. Com certeza. Sem dúvida nenhuma. Tiago, que pena que o nosso tempo se foi, mas o Tiago vai estar de volta outras vezes conosco, mas eu gostaria que você deixasse uma palavra final para a família, para os casais, para os pais, uma palavra final, abençoando-os e dando também, ao mesmo tempo, uma direção. Eu acredito que uma das grandes intenções do nosso adversário é tirar o pai de casa. Porque quando o pai sai de casa, acaba-se a proteção física e espiritual. Mais de 60% das crianças que foram abusadas na infância não tinham pai. Exatamente. Tá? Acaba-se a proteção física e emocional, acaba-se a provisão e o destino da criança. Então, proteção, provisão e destino. Se o pai sair de casa, o inimigo não tem nem trabalho de destruir, a família se implode, se autodestrói. Então, a luta hoje é para você que é homem. Essa palavra é para você que é homem. Que você realmente seja homem. Que você assuma os compromissos que assumiu diante de Deus. Que você não deixe as dificuldades da vida te trazerem confusões ao ponto de você querer largar aquilo que você mesmo construiu. Ao caminho daqui dessa gravação, eu recebi a mensagem de uma menina, de uma adolescente, estava pedindo ajuda porque o pai
abandonou ela e as 2 filhinhas de 9 e 6 anos depois que a mãe morreu de câncer. Ou seja, que tipo de homem nós estamos formando? Nós estamos falando de pessoas cristãs. Então você que é pai, saiba que a sua importância é fundamental, não só para a sua família, para a sociedade. Para a gente ter um Brasil melhor, quer sonhar com um Brasil melhor? Quer sonhar com uma sociedade sadia? Fique em casa, seja pai dos seus filhos. Como o pastor José falou, deixe eles te pegarem orando, deixe eles descobrir o homem íntegro que você é. Exponha a sua honestidade, a sua vida com Deus para eles. Essa é a única forma de você salvar sua descendência e ainda ajudar o Brasil a ser um país melhor. Uau! Maravilha! Obrigado, Tiago. Obrigado. Até uma próxima oportunidade. Amém. Você gostou? Clique aqui embaixo no gostei, deixe o seu comentário, sua pergunta, sua sugestão, marque a sua audiência aqui no nosso canal, se inscreva se você não se inscreveu ainda, divulgue o nosso canal na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, na sua vizinhança. Ajude-nos a implantar a cultura do Reino de Deus nas famílias. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe toda a sua descendência. Deus abençoe todas as famílias do nosso Brasil. E lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.